Então, dessa perspectiva da neurociência, o que ela colabora para a gente entender melhor o contínuo das psicoses? Esses são os meus conflitos de interesse. Eu trabalho com a maior parte das indústrias farmacêuticas que trabalham com os antipsicóticos de segunda geração, mas a grande maioria das minhas verbas de pesquisa, mais de 90%, vem de agências de fomento. Além disso, eu sou editor da Revista Brasileira de Psiquiatria e eu costumo lembrar que esse é um motivo de celebração. A revista se tornou, em 2008, quando ela recebeu o seu fator de impacto, a mais importante revista médica brasileira e da América Latina, e em 2009 o fator de impacto continua crescendo. Esse é um motivo de celebração porque mostra como a psiquiatria e a saúde mental nacional vem progredindo no sentido de produção científica. Bom, para começar uma palestra sobre esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar, a melhor pessoa, quem fundou a psiquiatria moderna, foi o Kraepelin, que separou a demência precoce do que ele chamava de loucura, insanidade maníaco-depressiva. O modo como Kraepelin via isso era por um critério sintomático, evolutivo, e se tornou a base para a nossa nosologia atual. Para a gente pensar em contínuo, a gente tem que pensar quais são os conceitos que estão por trás disso. Nós temos duas perspectivas, basicamente, e que vêm sendo muito discutidas, inclusive quem assistiu às palestras sobre CID-10 e CID-11, DSM-4 e DSM-5, a ideia de categorias e dimensões. Para nós médicos, a ideia de categorias faz muito sentido, porque permite a gente separar com clareza o que é o estado de doença do estado de saúde. No entanto, as coisas não são tão simples assim. Quando nós pensamos em outras doenças médicas, tais como o diabetes, o parâmetro que nós usamos são os níveis de glicemia. E esses níveis de glicemia, atualmente 90 gramas por decilitro, acima desses, de uma glicemia de jejum, acima dessa você começa a desconfiar de diabetes. Mas isso não foi verdade para sempre. Essa é uma verdade atual. Há 5, 10 anos atrás era 110 miligramas gramas por decilitro. Há 2 ou 3 anos atrás eram 100. Essas coisas vêm mudando. Então, quando a gente tem marcadores biológicos que colaboram para o diagnóstico da doença, a gente passa a ver as doenças de uma perspectiva dimensional. No entanto, essa linha é muito importante para nós, porque ela permite a gente decidir em tratar ou não tratar. Por outro lado, saber que existe um contínuo entre o estado de doença e o estado de saúde também permite prevenir. Porque se você só vê a doença aqui, você não sabe o que está acontecendo aqui no meio. Então, provavelmente, alguém que está com 85 gramas por decilitro de uma glicemia de jejum tem que se preocupar em fazer uma boa dieta e fazer atividade física. Então, a perspectiva dimensional vem a acrescentar a perspectiva categorial a qual nós estamos acostumados. Então, o que nós temos atualmente do ponto de vista da nosologia psiquiátrica? São essas categorias. Eu não estou mostrando nenhuma novidade para vocês. Elas são teoricamente estanques. Nós falamos de esquizofrenia, transtorno esquizotípico, transtorno esquizoafetivo, de transtornos do humor, como entidades separadas, tem cores separadas, números separados, mas será que essas coisas acontecem dessa forma? Quando nós raciocinamos, eu vou dar aqui um exemplo do ponto de vista de um sintoma. Se você vê uma pessoa com delírios e alucinações, qual é o caminho que a gente faz para pensar em diagnóstico? A gente vê, eles ocorrem exclusivamente durante os episódios depressivos, mistos ou de mania. Caso isso seja verdade, então nós estamos olhando para alguém que tem alucinações e delírios dentro de um quadro de transtorno de humor, e a gente chama de transtorno de humor com sintomas psicóticos. Caso isso não ocorra, mas ocorram por pelo menos 2 semanas na ausência de sintomas de humor, a gente passa a pensar em transtorno esquizoafetivo. E caso isso não ocorra, nós caminhamos então para o diagnóstico de esquizofrenia. É claro, se a gente tiver uma duração de sintomatologia aguda por mais de 1 mês e uma duração de sintomas por pelo menos 6 meses. Mas vejam como é frágil esse tipo de raciocínio.
teve mais do que uma semana ou menos do que uma semana, é uma situação muito delicada. Do ponto de vista da psicopatologia, nós psiquiatras nós achamos que se a alteração do humor é secundária ou ao quadro delirante alucinatório, ou se o quadro delirante alucinatório é secundário à alteração do humor. Esse é o tipo de raciocínio que nós tentamos fazer, e se você conversa com bons psiquiatras, eles tendem a afirmar que eles sabem o que é secundário ao que é. Do meu ponto de vista, eu acho muito difícil. Eu acho que talvez seja humildade ou falta de capacidade, mas eu acho que não é só do meu ponto de vista. Quando a gente vê estudos prospectivos de primeiro episódio psicótico, a gente vê que aquelas pessoas que recebem um diagnóstico de esquizofrenia, de acordo com os critérios extremamente bem avaliados por mais de um pesquisador, ao longo da sua evolução tomam diferentes trajetórias. Pelo menos 30% daqueles que têm diagnóstico no primeiro episódio de esquizofrenia vêm a ter um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no futuro. Então a estabilidade desses diagnósticos não é tão grande. E do ponto de vista de sintomas? Será que todos os sintomas da esquizofrenia, só o delírio e a alucinação que está comum entre o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia? Na esquizofrenia, a gente tende a defini-la, os critérios diagnósticos levam em conta principalmente as dimensões de desorganização do pensamento, sintomas negativos, sintomas positivos e, atualmente, e a gente vem estudando muito, os déficits cognitivos, apesar deles não serem úteis para a classificação, fica muito claro a necessidade de entendê-los para melhorar a nossa clínica. Mas quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, do que a gente fala principalmente? A gente fala de depressão e de exaltação. Será que esses sintomas aqui que eu chamo de sintomas da esquizofrenia estão no transtorno afetivo bipolar? Será que a depressão e a exaltação estão na esquizofrenia? Definida longitudinalmente, por mais de 5 anos de progressão? Está claro que sim. Você tem a depressão e a exaltação e os quadros de ansiedade são muito comuns na esquizofrenia. Mais do que 30% a 40% dos pacientes com esquizofrenia têm episódios depressivos, independente do episódio psicótico. Durante o episódio psicótico, 80% dos pacientes têm sintomatologia depressiva mais intensa. Então, esses sintomas, eles começam a se mesclar. A nossa tendência é ver essas coisas como entidades separadas, mas elas estão aí coexistindo. Existem sintomas negativos em quadros de transtorno afetivo bipolar. A maior parte dos clínicos que acompanham pacientes por muito tempo sabe que existe. A gente não chama assim ou a gente evita falar. Mas pacientes com quadros clássicos de transtorno afetivo bipolar tipo 1 desenvolvem, alguns deles desenvolvem sim sintomas negativos. Então, esses sintomas que são a base da nossa observação, tanto os sintomas como a observação clínica longitudinal e a resposta ao tratamento, são coisas que alimentam o nosso raciocínio diagnóstico. Casanin, na década de 50, propôs o termo esquizoafetivo. Qual era o conceito dele? É parecido com a definição que nós temos atualmente nas nossas classificações, tanto a CID-10 quanto o DSM-4. Ele pensava que era uma síndrome intermediária, onde havia essa coexistência de sintomas e os sintomas psicóticos predominantes nas fases de humor, mas ele pensava num desfecho melhor. Eram pacientes que tendiam a cronificar menos. Então, a nossa concepção é: o transtorno afetivo bipolar tem bom prognóstico, a esquizofrenia tende a ter mau prognóstico e cronificação, e o transtorno esquizoafetivo tem um quadro intermediário. Quando a gente acompanha isso longitudinalmente, na verdade, tem uma baixa validade esse tipo de diagnóstico ao longo do tempo. Eu vou tentar conversar com vocês sobre algumas perspectivas neurobiológicas desses transtornos para mostrar que as coisas não são tão diferentes assim. Do ponto de vista da esquizofrenia e do transtorno afetivo bipolar, na verdade, de todos os transtornos psiquiátricos, nós começamos a ver, e esse congresso é a prova disso, várias palestras sobre neurodesenvolvimento, que as coisas começam muito mais cedo. A gente pensa todos os transtornos psiquiátricos, em específico o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia, a partir dos fatores precoces,
Então, os fatores genéticos que determinam a base da formação do nosso sistema nervoso central, os fatores intraúteros e as complicações obstétricas, que determinam situações de vulnerabilidade. E a modulação ambiental, ou fatores tardios, como estresse social, abuso de drogas, é que vai determinar o fenótipo transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia. Então, do ponto de vista psicofarmacológico, qual é a principal hipótese da esquizofrenia? É a hipótese dopaminérgica. Por quê? Antipsicóticos bloqueiam receptores D2 de dopamina, agonistas, como anfetamina, induzem sintomas psicóticos. Mas agonistas dopaminérgicos induzem mais do que sintomas psicóticos. Eles induzem mais do que isso, eles induzem euforia. Tá certo? Então, o modelo animal de psicose, o modelo dopaminérgico, é o mesmo, tanto para mania como para transtorno afetivo bipolar. Então, do ponto de vista psicofarmacológico, as medicações utilizadas tratam esse quadro de hiperdopaminergia nos dois transtornos. E do ponto de vista de neuroimagem, o que acontece com o cérebro, do ponto de vista estrutural? Essa é uma imagem ilustrativa e a gente sabe que portadores de esquizofrenia têm reduções volumétricas de substância cinzenta, não muito exageradas, mas razoáveis, principalmente quando a gente compara os grupos de pacientes, e que tendem a evoluir com a doença. O que acontece com o transtorno afetivo bipolar? Todos nós, intuitivamente, pensávamos que havia uma preservação. No entanto, nós vemos com estudos recentes, e aqui vão dois gráficos mostrando a curva de perda de substância cinzenta de indivíduos saudáveis, aqui com portadores de esquizofrenia, e comparado com esquizofrênicos, a curva vermelha. Esse é um estudo recente. O campo de bipolar em neuroimagem está melhorando muito agora. Então, os estudos são mais recentes, mostram coisas bastante semelhantes. A perda é mais intensa em transtornos afetivos bipolar. O professor Flávio Kapczynski, que é um dos pesquisadores nacionais de maior proeminência, mostra todos os fatores neurotróficos envolvidos, diminuições de fatores neurotróficos que podem estar envolvidos nessas perdas. Quando a gente fala em perda de volume, nós não estamos falando em perda de neurônio. Nós estamos falando de perda de conectividade e, muitas vezes, de tecidos, células gliais. E do ponto de vista cognitivo? Eu mencionei para vocês que a dimensão cognição é fundamental atualmente na prática e no atendimento de portadores de esquizofrenia. Faz sentido essa dimensão também para o transtorno afetivo bipolar? Faz sim. A gente tende a pensar que portadores de transtorno afetivo bipolar têm um QI mais elevado. E muitos dos portadores têm sim uma hipertimia e têm posições de liderança, e muitos, obviamente, têm sim QIs elevados. Mas, em média, é um pouco abaixo. Quando a gente compara esse estudo de primeiro episódio, comparando então a linha verde, indivíduos saudáveis, primeiro episódio de depressão, você vê pequenas reduções de função executiva e atenção, mas funções de memória, habilidade motora e espacial estão preservadas no primeiro episódio. Quando a gente fala de depressão psicótica, que é um preditor de transtorno afetivo bipolar, você já vê que há uma redução em praticamente todas as dimensões. É claro que essa redução é um pouco mais elevada em primeiros episódios que preenchem critério diagnóstico para a esquizofrenia. O que eu estou querendo dizer aqui? Que existe um contínuo, não que eles são a mesma coisa, mas que essa dimensão, cognição, também é prejudicada em portadores de transtorno afetivo bipolar. Do ponto de vista genético, o melhor modelo para a genética é o clone natural, que são gêmeos monozigóticos. A concordância se você tem um indivíduo... eu posso usar o mouse aqui. Se você tem um indivíduo com esquizofrenia, a chance do outro indivíduo ter mania é bem mais elevada do que a população geral. Se a gente imaginasse que fosse chance, nós estaríamos aqui com taxas abaixo de 1%. E quando você tem um indivíduo com mania, a chance do irmão ter mania também é obviamente mais elevada. Com um transtorno esquizoafetivo, a chance fica igual. Mostrando que existe um compartilhamento de genes. Se a gente puser em perspectiva, aqui estão a maior parte dos genes associados à esquizofrenia,
se nós formos ver quais são os genes associados ao transtorno afetivo bipolar, muitos deles genes ligados ao neurodesenvolvimento, como o DISC-1, a neuroregulina, DIS-binding. Quando a gente põe em perspectiva as alterações genéticas ligadas ao transtorno afetivo bipolar, o que a gente vê? A gente vê, na verdade, que metade dos genes que predispõem à esquizofrenia também predispõem ao transtorno afetivo bipolar. Isso é bastante importante. Por isso que é muito comum você ter um pai com transtorno afetivo bipolar, um filho com esquizofrenia e coisas desse gênero. Quando a gente compara, do ponto de vista de o efeito genético em bipolares e portadores de esquizofrenia, a gente vê que está em vermelho aqui, o efeito genético é bastante semelhante. Essa parte seria o que é único do transtorno afetivo bipolar e essa única da esquizofrenia. O que muda seriam os fatores ambientais. Então aqui são variáveis do ambiente que estão em comum, em azul mais escuro, e essas são as variáveis do ambiente que não são compartilhadas, mostrando que o ambiente tem uma modulação potente no desencadeamento desses transtornos para um lado ou para o outro. E é isso que esse artigo, bastante proeminente, começa a desafiar a dicotomia nosológica que nós usamos atualmente. Então, se a gente puser aquele slide de neurodesenvolvimento que eu discuti com vocês, pensando que os genes determinam os circuitos e determinam a formação do sistema nervoso central, então esse aqui, você tem uma influência do ambiente nesse triângulo e uma influência do que eles chamam de fatores estocásticos. O que é isso? Na formação do sistema nervoso central, você tem migrações e que são probabilísticas. Quando a gente trabalha com probabilidades muito baixas, a gente chama de um efeito estocástico. Então, pessoas com ambiente muito semelhante, não igual, que é impossível, mas com carga genética semelhante, não vai ter o mesmo rosto, vai ser semelhante, mas não vai ser igual, e também não vai ter o mesmo cérebro, tá certo? Vai ser semelhante, mas não vai ser igual. E do ponto de vista de o quanto influencia nas doenças, então você passa a ter aqui sintomas de humor, sintomas negativos, sintomas cognitivos e psicose, e aqui o tipo de padrão de desenvolvimento que você tem, com ênfase especial para os sintomas cognitivos. Obviamente eles estão mais para cá, a psicose e tanto de humor estão mais para cá, para o transtorno bipolar e esquizofrenia, mas os sintomas estão nos dois contínuos. Então, se a gente pensar de uma outra forma, em vez de a gente pensar aqui tem a esquizofrenia, aqui tem o transtorno afetivo bipolar, ou no meio nós temos o transtorno esquizoafetivo, e o que eu acho que talvez alimente mais a nossa clínica é pensar no modelo multidimensional. Pensar no modelo da dimensão psicose, num diagnóstico ou no outro, em que no extremo nós temos delírios e alucinações. O Diogo vai falar em seguida sobre a dimensão psicose em pessoas normais, existe também, e essa dimensão psicose também existe em transtorno afetivo bipolar. E por que vale a pena a gente isolar numa dimensão? Porque os tratamentos às vezes são específicos. Não é só a modulação de humor por estabilizador de humor e que vai modular a paranoia do indivíduo no trabalho que ele está tendo. E, num certo momento aqui, a gente usa, sim, uma linha, e essa é uma linha que nós clínicos determinamos, porque a gente não tem exame para fazer isso, para decidir se a gente medica ou não medica. Numa dimensão humor, que obviamente vale para o transtorno afetivo bipolar, mas também vale para a esquizofrenia, e essa linha nós determinamos clinicamente. A dimensão embotamento, que eu havia mencionado, que obviamente serve para a esquizofrenia, mas também para o transtorno afetivo bipolar, e a dimensão cognitiva. E sempre com a perspectiva de que essas dimensões evoluem nos nossos pacientes de acordo com a evolução da doença. Então, como que essas medicações funcionam, se a gente olhar dessa perspectiva? As medicações tratam a doença ou o sintoma? Se a gente colocar aqui os antipsicóticos, para que eles servem? Para tratar a fase aguda de psicose, de mania e de depressão, só que a quetiapina, na verdade, tem indicação como monoterapia. Para prevenção de recaída, de psicose, mania e depressão, os estabilizadores de humor funcionam na fase aguda de psicose e, obviamente, para estabilização de humor a longo prazo, antidepressivos contraindicados em psicose e mania e indicados na depressão, da esquizofrenia e
muitas vezes na depressão do transtorno afetivo bipolar, existe uma polêmica sobre isso, mas em várias situações nós usamos essas medicações. Quando nós voltamos a essa perspectiva desse contínuo de gravidade do transtorno afetivo bipolar para a esquizofrenia, eu proponho um outro jeito de ver isso, porque quando a gente vê isso dimensionalmente, eu acho que a gente está perdendo um pouquinho a perspectiva da coisa. Eu acho que essas coisas funcionam assim. Nós temos muitos pacientes com transtorno esquizoafetivo muito deficitários, com muitos problemas e com evolução muito pior do que pacientes com esquizofrenia pura, sem transtornos de humor. Então eu acho que é um pouco misleading, eu levo para lugares que não funcionam muito do ponto de vista clínico, você pensar que uma coisa é melhor, ou tem um prognóstico melhor que a outra. Nós temos portadores de esquizofrenia com ótima evolução e portadores de transtorno afetivo bipolar com evolução muito difícil. Então eu acabo aqui a minha apresentação com essa frase do Kraepelin, que revisa a própria dicotomia, que nenhum psiquiatra experiente irá negar que existe um número grande de casos nos quais parece impossível, apesar da mais cuidadosa observação, fazer um diagnóstico seguro. Aí eu fico um pouco mais tranquilo, que até o Kraepelin disse isso, aí eu falo, tudo bem. E está se tornando cada vez mais claro que não conseguimos distinguir satisfatoriamente as duas doenças, e isso aumenta a suspeita de que a nossa formulação do problema possa estar incorreta. Eu termino agradecendo a todos os meus colaboradores. Muito obrigado pela atenção.